Olá, amigo, mais um vídeo sobre alinhamento de duto de caixa acústica. Então hoje eu quero mostrar aqui umas caixinhas bem pequenas, né, que eu tenho. Essa aqui é uma caixa que vinha com os computadores da IBM. Então notem que ela tem um duto original bem estreitinho, né. E aí eu dei uma verificada na curva de impedância dela e eu não achei aqueles dois picos de impedância que a gente espera que uma caixa acústica dutada, né, bass reflex, tenha, né? Então eu percebi que a frequência de sintonia desse duto aqui ela estava muito baixa. Então eu comecei a fazer uns ajustes aqui nessa outra, que ela é uma caixa igualzinha, né? São caixas irmãs. Então eu fui cortando aqui, ó, o duto em várias vezes, né? Até achar a sintonia, tá? Mais ou menos, né? Não precisa ser exatamente, né? Os dois picos da mesma amplitude, mas chegando perto, né? A gente já está bem com indicativo que a caixa está bem alinhada, né? Então eu queria compartilhar aí com vocês, né? Essa experiência aqui que eu fiz, né? Então, como a proposta é tentar fazer isso com recursos mais acessíveis, né? Primeiramente eu vou mostrar no multímetro analógico o comportamento delas, tá? Então eu vou acabar usando esse multímetro aqui, tá? Na verdade é um voltímetro, tá? Mas podem usar um multímetro que vai ser fácil de fazer também. O multímetro analógico é mais fácil de conseguir fazer isso. Estou usando aqui um gerador, né? Mas pode ser uma frequência que vem através do celular, né? Um gerador de áudio instalado no celular também vai fazer a mesma função, né? Estou usando aqui o meu amplificador, né? Como eu mostrei nos outros vídeos sobre esse assunto. Quem não assistiu, assista, tá? Tá na playlist das caixas acústicas de alta fidelidade. Então estou usando os resistores, né? Para evidenciar a curva de impedância da caixa. E estou usando um power linear, né? Sem controle de graves e agudos. Então depois que eu fizer ali no multímetro, eu vou mostrar aqui, a gente vai conferir aqui no DATS, tá? Então o DATS só vai ser para a gente conferir o que a gente conseguiu com um multímetro analógico, né? Com voltímetro analógico. Esse voltímetro aqui, ele tem dois canais, tá? Então eu estou, digamos, abusando dessa facilidade, né? Então eu vou mostrar o swing de impedância das duas caixas simultaneamente, tá? Então, claro que se a gente tiver um canal só, a gente vai perder um pouquinho mais de tempo, né? Então eu vou começar aqui a experiência dos 20 Hz, tá? Mais ou menos. Tem o canal com mau contato aqui. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, pronto. Então eu vou começar aqui mais ou menos os 20 Hz. E a gente vai traçar a curva de impedância dessas duas caixas, tá? Então vamos começar aqui de 20, tá? Como a caixa é pequenininha, eu posso começar de 20 Hz, que não tem problema, tá? Então a gente tem ali um ponteiro vermelho, não sei se dá pra ver a cor, né? E um ponteiro preto, tá? Então eu creio que o ponteiro vermelho é dessa caixa aqui, tá? Com o duto maior. Só vou conferir aqui, tá? Vou dar um spoiler aqui da reação. Então tá. Acabei dando um spoiler, né, do que vai acontecer, mas não tem problema. Então 20 Hz aqui, voltei aqui de novo, né? Então aqui é o ponteiro vermelho. Tá, ponteiro, vou colocar aqui canal vermelho e canal preto. Tá, essa caixa aqui é com duto maior.
tá? Um duto mais largo, ou seja, uma frequência maior. Vou colocar aqui F maior, tá? E esse aqui é o duto mais estreito. Então a frequência desse duto ela é menor, tá? Comparado com aquele canal lá. Então a partir daqui a gente vai traçar o gráfico dessas duas caixas, tá? Uma modificada e outra original. Então a gente está na escala aqui de 300 mV, tá? Então aqui é 300 mV, tá? Aqui no 3 eu tenho um canal com 170 mV e outro com 180. Então aqui meu canal vermelho está com 170 e o meu canal preto está com 180, tá? Se a gente quisesse precisão aqui, a gente faria na folha milimetrada, né? Mas aqui é só para demonstrar mesmo, né? Então aqui é MV e aqui é a frequência, tá? E aqui é a frequência. Então aqui a gente tem um ponto, né? Então primeira frequência é 20 Hz. Tá? Vamos tentar achar, né, um ponto de subida, tá? Um ponto onde a curva muda um pouco, só para deixar um pouco mais rápido essa aquisição de dados aqui, tá? Então eu vou subir aqui a frequência, tá? De 20 para cima. Notem que os ponteiros estão subindo devagarinho, né? E 35. Então a gente chegou assim, ó, digamos com aqui, ó, que tem uma mudança, tá? Mais ou menos aqui eu vou pegar o 40, tá? Porque alguma coisa começou a mudar aqui, tá? Então subiu mais ou menos linear os dois ponteiros, tá? Então vou pegar o 40 Hz e vou pegar a tensão dele. Então, em 40 Hz a gente tem 0,25 no preto e 0,24 no vermelho, tá? Então 240, tá? E 250, tá? Com 40 Hz. Tá, então depois a gente liga aqui os pontos, né, para ver a posição desses pontos aqui. Então mais ou menos a impedância da caixa subiu, né, meio que linearmente aqui nesses dois pontos. Agora a gente vai continuar subindo ali, né? Como eu estou comparando duas caixas, tá? Eu estou fazendo um processo aqui um pouco mais dinâmico só porque o nosso interesse aqui vai ser comparar essas caixas, né? Então agora a gente vê que muda a situação aqui entre as duas, tá? Daqui pra frente. Então em 40 eu vou continuar subindo, tá? Notem que a impedância do vermelho agora, né, a tensão do vermelho, passa a tensão do preto, tá? E aqui em 50 Hz, ó, o nosso ponteiro vermelho já se destacou, tá? Então vamos dar uma notada aí nesse ponteiro, nessas tensões aqui, tá? Então temos aqui aqui é 200 mV, né? Aqui é 250. Então temos 260, 270 para o preto e mais ou menos 290 para o vermelho. Então vamos colocar aqui pertinho, né, os 50. Então temos ali 270 para o preto, né? Então o preto está aqui.
menos aqui, né? E temos mais ou menos 290 pro ponteiro vermelho, tá? E então agora a gente sobe mais um pouquinho a frequência, tá? Então vou continuar subindo aqui. O ponteiro vermelho, notem que ele foi a um ponto e voltou, ó, tá? Ali a gente tem um pico, ó. Então eu vou anotar esse pico pro ponteiro vermelho. Então a gente está numa frequência pico aqui, ó, porque se eu aumento um pouquinho a frequência, ele diminui. E se eu diminuo um pouquinho a frequência, ele diminui. Então a gente está num pico aqui, né? A gente tem que anotar esses valores dos picos, eles são os mais importantes, né? Então mais ou menos 56 Hz. Então aqui pertinho 56. A gente foi lá praticamente 300, tá? Enquanto que o outro, o preto, né, em 56 ele ficou estável, ele ficou igual praticamente, tá? Então eu vou continuar subindo a frequência. Nota que o outro ponteiro ficou praticamente igual ali, né? Olha, notem que está baixando só o vermelho e o preto se mantém, ó. Então agora o preto começou a subir, né? A gente tem uma subida no preto ali, então 83 Hz. Então o preto aqui, vou colocar um pouco longe, né? 83. A gente tem o preto subindo, né? Com 260, 270, 280 mais ou menos. 280 mais ou menos, tá? Aqui é 270, tá? E o outro canal, o vermelho, ele baixou para 260 mais ou menos, tá? Então outro canal e baixou para cá mais ou menos. Tá. Então em 83 ele baixou para 260, tá? Então mais ou menos aqui, né? Já dá para mais ou menos para ver o gráfico aqui, né? Então isso aqui sobe mais ou menos assim, né? Passa aqui, aqui a gente tem um pico, né? E depois uma descida aqui, né? E esse canal aqui, ele mais ou menos tá assim, né? Então, ele se manteve um pouco, né? Ali pelos 50, 60 Hz e depois deu uma subida, tá? Então a gente já está formando o gráfico das duas caixas. Só olhando aqui o ponteiro, isso que a gente não está nem anotando bem certinho os valores, né? Então vou continuar subindo aqui, tá? Vou tentar achar alguma outra frequência particular aqui. Aqui eu vou pegar aqui em 100 Hz, tá? Que acontece um fenômeno ali, os dois ponteiros começam a andar juntos, tá? 98 Hz, eu vou pegar aqui do vermelho mais ou menos 260. Então o vermelho mais ou menos 260, né, que seria mais ou menos aqui. Ele se manteve um pouquinho constante, tá? Entre o 83 e o 100, então mais ou menos se manteve constante. Agora daqui para cá ele vai começar a subir, tá? E aqui a gente tem uma tensão aqui no ponteiro preto de mais ou menos 300 mV.
tá? Então o ponteiro preto continuou subindo, tá? Então aqui mais ou menos 100, mais ou menos aqui ele subiu mais ainda, tá? Então vamos continuar aqui aumentando a frequência, tá? Os dois ponteiros estão subindo, tá? Então eu vou continuar. Tá. Então aqui a gente tem uma situação nos 131 Hz, tá? Então aqui 131. A gente tem o vermelho com 300 mV. Tá, 300 mV é mais ou menos aqui. E o preto com um pouco mais de 300 mV. Vou colocar 320, tá? Então mais ou menos aqui. 131 Hz, né? Vou ter que aumentar um pouquinho esse gráfico aqui. Tá? Então 320 mais ou menos. Temos um ponto aqui, tá? Agora a gente vai passar um pouco dessa frequência e vai ver o que acontece, tá? Bom, após isso o preto começa a baixar, né? O vermelho sobe mais um pouquinho e depois os dois baixam juntos, tá? Então a gente já pode completar o gráfico daqui, né? Então em 200 Hz aí, mais ou menos 0,2 volts, tá? Então vou colocar aqui 200, tá? Então mais ou menos 0,2 volts seria por aqui, tá? Na verdade 200 mV, né? Então a gente vai ter aqui no 200 Hz mais ou menos 200 mV, tá? Então vou traçar aqui 200 Hz, mais ou menos aqui, tá? Então agora com isso a gente consegue completar esse gráfico, tá? Esse aqui, ó, a caixa que está com duto um pouco maior, né? Então a gente faz aqui a subida, né? E depois ela desce mais ou menos na mesma mesmo formato, mais ou menos uma senoide, né? Mais ou menos isso, tá? Então a gente traçou de 20 a 200 Hz, tá? Vou traçar para essa aqui também, tá? Daqui a gente sabe que ela desce mais ou menos assim, né? Então, mais ou menos isso, tá? Tá bem mal feito, porque eu tenho que segurar a câmera, desenhar e fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente notou, né, se esse gráfico estivesse mais bem feito, né, um papel milimetrado, né, e as frequências certinhas aqui, nas distâncias certas, né, a gente teria um gráfico bem mais bonito, né, bem melhor. Mas aqui a gente já tem o cenário da caixa, tá? Então a gente tem essa caixa aqui, ó, que foi a que eu tirei esses pedacinhos aqui, ó, tá? Tirei 4 pedacinhos. Eu serrei primeiro um pedacinho, aí levantei o gráfico, né? Aí serrei outro pedacinho, né? Levantei o gráfico e cada vez que eu ia serrando, eu ia modificando esse gráfico aqui, né? E o gráfico começa a se parecer com esse aqui. Então fui serrando mais um pedacinho, né? E até que eu serrei esse último pedacinho aqui, tá? Então eu transformei uma caixa que tinha essa curva aqui, tá? Ou seja, era uma caixa que tinha a frequência do duto estava muito afastada da frequência do woofer, tá? Porque esse aqui é um woofer de 5 polegadas, né? Então a frequência é alta, não é baixa, né? De um woofer de 5 polegadas. Então a frequência estava mais ou menos em 50 Hz do duto, tá? E eu fui cortando o duto, né, da outra caixinha, dessa de cá, né? E eu consegui carregar um pouco
no caso mudar a frequência, aumentar a frequência do duto para que ele se aproximasse mais da frequência do woofer, e ele vai pegando energia na frequência do woofer, né? E ele consegue ficar cada vez maior nesse pico de impedância do duto, né? Então, mais ou menos, acho que foi em 60 Hz, tá? Que deu a sintonia aqui, o pico, né? Aqui está 56, mas é mais ou menos isso, né? Então eu consegui trazer, né, a frequência do duto mais para cá, né? De maneira que essa frequência aqui, sendo mais semelhante a essa, ela tem mais energia, digamos assim, para a caixa colocar para fora através do duto, né? Abaixo da frequência do woofer, né, o woofer não tem mais força, digamos assim, de colocar grave para fora, né? Então, abaixo dessa frequência aqui, né, desses woofers aqui, que é de 131, né, a ressonância, eles não têm energia, né? Então, quem coloca, digamos, as frequências mais baixas do que isso para fora é o duto, né? Então, por isso a importância do duto. O duto entra quando o woofer está fraquejando já, né? Então ele pega, digamos, a energia lá dentro da caixa, né? E converte, né, aquela energia que está perdida lá dentro em um reforço na frequência certa, né? Então essa caixa aqui, mais ou menos, né, se a gente fosse traçar, isso aqui é a impedância, tá? Não é a resposta de frequência, tá? Se a gente fosse traçar, digamos, o gráfico dessa caixa aqui, né, a gente teria mais ou menos alguma coisa assim, ó. Como é uma caixa pequena, né, ela começa a responder mais tarde, né. Eu creio que aqui, menos 3 dB dela, tá, ficou lá em 80 Hz, tá, 80 Hz. E do jeito que ela estava antes, né, com aquele duto muito deslocado, né, a frequência muito baixa, ela provavelmente tinha alguma coisa, então mais ou menos uma coisa assim, né. O duto dava um iniciozinho lá pelos 60, tá? Ou seja, a caixa já tinha um pouquinho de resposta em 60, mas era tipo menos, né, 9 dB, né? Então não adianta essa resposta aqui, né? E depois o duto não conseguia ajudar o woofer, né, abaixo aqui do 131. Tá? Então o duto lá longe, né, deslocado para lá, não conseguia ajudar o woofer aqui abaixo dos 131 Hz. Enquanto que aqui, ó, o 131 está aqui, né? Tá? Deixa eu tirar esse ruído. Então, o 131 está aqui. Isso aqui é a ajuda que o duto está dando, né? Então, de repente a caixa está plana provavelmente dos 100 Hz em diante, tá? Com a ajuda do duto. Sem a ajuda do duto, a caixa estaria plana, provavelmente a partir dos 131 Hz, tá? Então, é mais ou menos isso, tá? Que fica a resposta de frequência, né, com essa configuração de duto que tem aqui, tá? Mais ou menos, depois que a gente faz isso muitas vezes, a gente mais ou menos tem em mente como é que vai ficar a resposta, tá? E aqui agora, então, para a gente confirmar isso, né, eu vou ligar aqui no DATS. Até então eu fiz com recursos simples, né? O amplificador, o gerador, um multímetro analógico, tá? O resistor, né? Um para cada caixa aqui, né? Quem não assistiu os outros vídeos, assista, porque lá tem a explicação desse resistor, né? E agora então eu vou fazer aqui, ó, a medição dessas curvas com o DATS, tá? Para ver se a gente errou muito ou errou pouco, tá? Com esse método, digamos assim, simplificado que eu mostrei aqui, tá? Então eu vou pegar de uma caixa qualquer aqui, tá? E vou fazer ali o escaneamento da impedância, tá? Resposta de frequência só com RTA, tá? Então aqui a gente traçou de uma das caixas, tá? Já digo que essa aqui é com duto maior. Deixa eu dar uma consertada aqui. Vou tirar aqui a fase.
tá? E vou iniciar. Aí tá bom. A gente fez aqui, ó, de 20 Hz a 200 Hz. Então, notem aqui mais ou menos, ó. É mais ou menos o que a gente levantou com o multímetro analógico, né? E agora a gente vai medir da outra, tá? Então, vou ligar aqui a outra e vou mandar escanear. Então notem que é bem diferente a curva, né? Até dá para fazer o seguinte, eu vou dar um Alt 1, tá? Coloquei na memória. Deixa eu escanear a outra. Então notem aqui está a curva de impedância das duas caixinhas, tá? Não ficou tão bonito, né, o nosso gráfico aqui, né? Mas se ele tivesse feito com essas distâncias aqui certas, né, ou se a gente fizesse com vários pontos, né, medição em 30, em 40, em 60, né, em várias frequências, a gente teria um gráfico bem mais preciso, né, com uma resolução maior aqui no papel. A gente fez aqui com alguns pontos e então se a gente quisesse fazer bem feitinho, né, pegaria um papel melhor para isso. Tem nas papelarias, nas livrarias, tem o papel milimetrado para fazer esse tipo de coisa, tá? Então se a gente tivesse feito direitinho, esse gráfico aqui seria praticamente igual a esse aqui, né, traçado com um recurso computacional aí, né, que é um pouco caro, né. Então a partir daí, né, a partir disso aqui do papel, tá, sem ter o recurso lá computacional, eu já saberia que essa caixa aqui está errada, tá, que a frequência do duto estava muito longe da frequência do woofer, né, então precisava que o duto aumentasse de tamanho, né, no caso aumentasse o diâmetro do duto, né, foi o que eu fiz. O duto a gente pode aumentar o comprimento, né, que ele diminui a frequência, ou pode aumentar o diâmetro, né, que ele aumenta a frequência, né. Então são duas coisas, tá? Às vezes eu falo aumentar o duto, tem que ver bem, né, se é aumentar no sentido de aumentar a frequência ou no sentido de baixar a frequência, né. Então, se a gente aumenta o comprimento do duto, a gente baixa a frequência, né. E se a gente aumenta a largura do duto, a gente aumenta a frequência, né. Então, cuidem aí, né, para não iniciarem errado, né. É bom iniciar com um duto comprido, né, um duto que era o caso aqui, ó, o duto era profundo, né, e a gente vai cortando um pouquinho de cada vez, tá? Não cortem um pedaço grande, né, porque que nem aqui, ó, se eu tivesse cortado errado da primeira vez, né, cortado muito grande, esse pico aqui ficaria muito grande e a caixa estaria desintonizada, né? Então, isso seria irreversível praticamente, né? Porque eu cortei a caixa, propriamente dita, né? A caixa, o duto é feito nesse plástico aqui, né? Então, tenham cuidado, né, para iniciar, né, cortando um pouquinho, né? Talvez tenha aqui também caixas que o duto é um PVC, né? Colocar um duto maior e ir cortando. Não adianta puxar o duto para fora, tá? E ir enfiando o duto para dentro da caixa, né? O duto ele vale, né, o comprimento do cano inteiro, né? Então, se por exemplo eu tenho uma caixa, né, a caixa, não adianta eu pegar um duto, né, e deixar ele para fora da caixa, né, em um pedaço lá dentro, ele vai ter o mesmo comprimento, ele vai ter a mesma frequência, não faz diferença eu enfiar ele lá para dentro da caixa, né. O duto tem que estar no lugar certo, né, para que a gente consiga a sintonia, né. Não adianta tipo pegar um cano de 50 centímetros, né, e achar que só a parte que está para dentro da caixa que está fazendo diferença, né. Um duto de 50 centímetros, todo o comprimento do cano vai fazer diferença, inclusive a parte que está para fora da caixa, né. Então não dá para fazer esse teste de ir enfiando um cano para dentro da caixa, né? A gente tem que deixar o cano lá dentro e ir cortando lá do fundo, né? Tira o cano, né? Serra um pedacinho e mede, né? Então, até achar dois picos, né, de impedância, né, e um vale no meio. E quando os picos estão praticamente na mesma amplitude, a gente tem a caixa bem sintonizada. Notem aqui
a curva da caixa que eu abri o duto, né? Praticamente estão com a mesma amplitude aqui, ó. Notem aí o azul. Vou tirar o verde aqui de cena. Ó, notem aí, tá? Ficou basicamente a mesma amplitude, né? Vou mostrar aqui toda a curva, tá? Ó, isso aqui é a curva da caixa acústica inteira, tá? Tá, isso aí é a impedância dessa caixa aqui, ó. Ela é 2 vias com um capacitor só no Twitter, tá? Um vídeo aí só para ilustrar melhor os outros vídeos que eu fiz, né? Que eu só falei, né? Aqui eu estou mostrando na prática que faz diferença. A gente tem que procurar, né? O alinhamento da caixa, né? Aquele pico lá que vocês viram lá em 5 kHz não influencia, né? Aquilo lá não tem nada a ver com o duto, né? O duto é só essa parte aqui, né? Na região dos graves, né? Eu estou traçando aqui, né? Plotando de 20 a 500 Hz, tá? Então aí, ó, eu tenho os dois picos na minha FB da caixa, ó. Eu posso até ver a FB aqui, ó. Minha FB da caixa foi 91 Hz. Então aqui, ó, esse ponto aqui, que é o menos 3 decibéis, é mais ou menos 90 Hz, tá? Então, quando eu tenho esse ponto aqui bem definido, né, o vale entre os dois picos, é mais ou menos o meu FB. Então, essa caixa aqui está com a resposta útil a partir de 90 Hz, tá? É bom para uma caixinha tão pequenininha, né? Uma caixinha de plástico tão pequenininha. Ela é bem forrada por dentro, né? Então, provavelmente minha caixa, né, ela tá ficando plana lá no 100, mais ou menos, 100 e poucos Hz, né? Ela já tá plana, né? Então, dali pra frente, né, se o alto-falante tiver uma boa resposta, né, ele vai se manter meio plano, né? A gente sabe que plano não é, né? A gente sabe que isso aqui é assim, né? Então isso aqui, na verdade, não existe essas retas que a gente desenha e que a gente vê nas propagandas, nos folders de caixa. Isso aqui, na verdade, é um desenho assim, né? É bem irregular, né? Mas, então tem frequências que se cancelam, tem frequências que se reforçam, então a gente só traça mais ou menos né, uma média, né? Então aquele traçado bonitinho, isso aqui é uma média, né? Então a gente sabe que isso aqui é tudo irregular, né? Mas é normal, tá? É normal ser assim. Então a gente vai ver muita caixa com duto errado, tá? Caixas industriais, né, feitas pela indústria, e mesmo assim elas têm muitas vezes o duto mal calibrado, mal ajustado, porque às vezes a produção da caixa inicia com esse modelo de woofer aqui, aí acaba e aí vai vir outro modelo de woofer, né, que de repente é diferente desse aqui, e a caixa vai continuar igual, né? Eles não vão mudar a máquina lá para mudar o duto, né, só por causa que mudou o alto-falante. Isso aí eles não estão nem aí, né? Então a gente que tem que dar uma alinhadinha na caixa, né? Porque a indústria, ela muitas vezes só quer vender, né? Então eles não estão muito interessados se a caixa vai começar a responder em 90, em 70, né? Deu som, tá bom. Então é isso, né? É bem fácil, vocês viram aí que eu tracei a curva bem facilmente aqui, né, com esses recursos simples aí, e a curva, essa curva aqui já dá pra ver que a caixa tem problema, né? Então, a partir daí eu já comecei a cortar, né, e consegui chegar com a caixa nesse resultado aqui, né? Então eu tenho aqui uma caixa bem mais plana, né? Ela inicia, digamos assim, sem aberrações, né? Então, provavelmente antes ela iniciava alguma coisa assim, né? Era mais ou menos assim a resposta dela, né? E agora ela está com a resposta bem mais controlada, né? Então mais ou menos alguma coisa assim, né? Que é o que a gente espera, né? A gente não quer
ter aberrações aqui nessa região, né? Aquelas aberrações que eu já falei, né? Que pode ser alguma coisa nesse sentido aqui, né? Então a caixa não pode ter esse comportamento e também ela não pode ter esse comportamento aqui. Tá? Então são caixas com duto errado, tá? Então para fazer a sintonia, né, a gente pode usar esse método aí, né, mais simplificado de sintonizar a caixa através da impedância, né, usando resistores para evidenciar a curva de impedância, né? E a gente mede a tensão que vai para a caixa, e ali a tensão, o swing de tensão, né? Esse swing de tensão ele mostra, né? Ele desnuda, digamos assim, a impedância da caixa, tá? Então a gente converte, a gente lê um swing de tensão, mas na verdade a gente sabe que a gente está lendo a impedância da caixa, né? A tensão é proporcional à impedância, digamos assim, tá? Então, por isso que a gente, lendo a tensão, a gente já vê automaticamente a impedância da caixa, tá? Tudo através, né, de resistores aí, tá? 33 ohms para 8 ohms, né? Para caixa de 8 ohms ou 4 ohms dá tranquilamente para fazer isso, tá? Então esses resistores evidenciam essa curva de impedância aí, né, que a gente precisa enxergar da caixa para poder alinhar ela nessa parte que é a parte mais importante, tá? É o início da resposta de frequência, né? Aqui estão os graves mais bonitos que existem no áudio, tá? Então estão nessa região aqui, né? Se a gente deformar essa resposta de frequência, tá? A gente vai ter então, se a gente tiver uma caixa com esse resultado, a gente sabe que perdeu performance, né? E se a gente tiver uma caixa com esse resultado, a gente sabe que tem uma caixa fadigante, tá? Ela é uma caixa que vai fadigar acusticamente o ambiente. Ela vai ter uma resposta, um pico de resposta numa frequência que vai ser muito mais alto do que as outras. Então uma caixa que fadiga, né? Tipo a caixa desses systems novos aí que vendem hoje em dia, né? Que é uma madeira bem fininha, a sintonia é lá em 70 Hz, né? A sintonia, no caso, na sintonia errada, né, dela é lá em 70, 80 Hz, né? Então ela vai ter um batidão, né? Mas vai ser numa frequência que não é muito bonita, né? Então eles fazem isso, né? A caixa acaba impressionando, né? Porque ela tem uma batida forte, né? Mas é por causa que o duto está evidenciando uma frequência, né? E não está trazendo a resposta de frequência, né? Da maneira mais de alta fidelidade, né? Então a gente espera esse comportamento aqui da caixa, tá? Que ela não tenha, digamos, aberrações aqui no início, tá? Então, eu creio que era isso, tá? Por hoje, sobre curva de impedância de caixa acústica, alinhamento de duto, né? Dá para fazer aí, brincar fácil com esse tema aí, tá? E melhorar as caixas que a gente tem, tá? Um abraço.